E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Chegou o momento de nós aprendermos o som de cada consoante do alfabeto espanhol. Eu venho falando já em vários vídeos que algumas soam bem diferente das consoantes do alfabeto brasileiro, do alfabeto português, e você precisa conhecer então esse som. Praticamente, para você falar espanhol, você deve ter uma base, e essa base é conhecer o som de cada letra, porque assim, quando você aprende uma nova palavra, você já vai pronunciá-la corretamente, e isso vai armazenando na sua cabeça. Se você já fala espanhol, você pode ir corrigindo segundo o que você vai aprendendo aqui no canal, tá bom? Como nós já temos um vídeo explicando todos os sons das vogais no espanhol, nós vamos começar então com a letra B e falar somente sobre as consoantes nesse vídeo aqui, tá? Nós vamos começar então com a letra B, tá? Com a letra B de bola, nós não vamos ter nenhum problema, porque ela soa como no português, é um som bilabial, onde os lábios de cima tocam nos lábios de baixo, e aí junto com as vogais você vai pronunciar assim, ba, be, bi, bo, bu, sem nenhum problema. O problema é que a V de vaca, no espanhol, soa igual a B de bola. No português, a V de vaca, ela tem o som fricativo, onde nós tocamos os dentes de cima nos lábios de baixo e dizemos, junto com as vogais, vá, vê, vi, vo, vu. Semelhantemente a F, que são as duas únicas letras fricativas do alfabeto brasileiro, né? Seria Fá, Fê, Fi, Fo, Fu. Só estou colocando a F aqui para fazer essa comparação. Som fricativo, dente de cima, lábio de baixo, tá? Agora vocês esquecem a F, que vai estar mais para frente nesse vídeo aqui. Pense o seguinte, no espanhol, a letra B e a letra V soam iguais, tá? Igual. Se você colocar as vogais junto com a letra V de vaca, elas vão soar assim, ba, be, bi, bo, bu. Igual as vogais junto com a letra B de bola. É assim mesmo. É estranho, né? Mas é. Cada vez que você for ler uma palavra em espanhol e ali tiver uma V acompanhada de uma vogal, vai soar B de bola. Ba, be, bi, bo, bu. Tá? Um exemplo. Vaca, em português e em espanhol, se escreve assim, igual. V-A-C-A. Vaca, em português. E em espanhol, como seria? Baca. Baca. Som bilabial, similar ou igual ao som da letra B de bola. Tá bom? Então, não confunda mais. Todas as vezes que você ver, uma V vai soar como uma B de bola. Inclusive, olha só uma curiosidade, todos os espanhóis, ou os hispanofalantes, ou os falantes de espanhol, quando eles estão sendo alfabetizados, e eles têm lá na escola um ditado, e a professora vai dizendo palavras que têm a letra B e a letra V, eles têm dificuldades. Porque como soam igual, eles vão ter dificuldades. Cada vez que a professora dita, eles colocam a B no lugar da V, a V no lugar da B. Palavras que eram com B, eles colocam a V e vice-versa. Para que vocês entendam que é um grande problema para eles, já que essas duas letras soam iguais. Tudo bem? Vamos à próxima letra. Letra C. C de casa. No espanhol, quando a letra C está acompanhada da vogal A ou U, vai soar como no português. K, co, cu. Não tem nenhum problema. Quando a letra C está acompanhada da letra E e a letra I, então nós vamos ter uma diferença se você aprender o espanhol da Espanha. A letra C com a letra E e a letra I vai soar com a língua entre os dentes. E você vai dizer assim, fe, fi, fe, fi, tudo bem? E nós não poderíamos esquecer da letra Z nesse caso aqui, porque a letra Z complementa a letra C no espanhol. Para você ter esse som aqui, ó, fa, fe, fi, tho, thu, você vai ter que intercalar entre a C e a Z. ZA, CE,
C-I, Z-O e Z-U. Tudo bem? Até uma curiosidade aqui. Não tem palavras espanholas que tenham a ZE e a ZI, tá? Sempre vai ser a CE e a CI. Se você encontrar no meio de palavras ali, textos espanhóis, nomes que tenham ZE e ZI, são palavras de outros idiomas que foram incluídas no espanhol. Então não é normal você ver palavras que tenham ZE e ZI. Normalmente é C de casa E, C de casa I. E as outras sim, ZA, CE, CI, ZO e ZU. E aqui na Espanha soa com a língua entre os dentes. Tha, the, thi, tho, thu. Nos outros países sul-americanos, onde se fala o espanhol, eles usam falar como se fosse uma S ou a dupla S, que seria um som forte, sa, se, si, so, su. Tudo bem? Vamos agora ver como soa a letra D no espanhol. Com a letra D, nós só vamos ter problema quando ela está acompanhada da letra I ou da letra E, quando essa E soa I. Porque no português nós dizemos, acompanhado de todas as vogais, dizemos da, de, di, do, du. Em alguns estados brasileiros, como no Nordeste ou mais para o sul do país, eles fazem soar corretamente. Da, de, di, do, du. Nenhum problema, porque em espanhol soa assim. Da, de, di, do, du. E nunca di. Nunca. Nosso problema é esse. Sempre quando você vê em espanhol, num texto espanhol, você vai ler esse texto, ou você quer falar uma palavra em espanhol que tem a letra D acompanhada da I, você não pode falar di. Por exemplo, aqui, ó, dia em português se escreve com as mesmas letras em espanhol, mas vai ter que dizer dia, tá? Dia. Tem até um acento aqui que não tem no português, porque a regra de acentuação é um pouco diferente, tá? Dia, dia. Então você não vai dizer buenos dias em espanhol, tá? Dias, não. É buenos dias, dias, tá bom? E quando você tiver uma palavra como essa, por exemplo, ciudades, você vai ver aqui, ó, a letra D está acompanhada da vogal E. Em português, essa E soa I. Nós falaríamos cidades, né? Porque essa letra E aqui, ela é átona. Então, o que acontece? O brasileiro, quando vai falar essa palavra aqui, ciudades, em espanhol, ele tem a tentação de fazer essa E soar I. E se soa I, ele modifica o som da D e ele vai falar ciudades, ciudades. Ele erra duas vezes, porque a D deveria ser D, e não di, tá? E a letra E deve soar E, tá? Ciudades, e não ciudades. Tudo bem? Só esse é o problema que nós poderíamos ter com a letra D no espanhol. Cuide, tá? Porque normalmente você cumprimenta as pessoas, né, com buenos dias todos os dias. E a maioria dos brasileiros erram e falam buenos dias, dias. Já expliquei isso em outra aula. Isso soa diferente. 2 letras e uma palavra de 4 letras. O brasileiro faz soar errado, tá? E sem estar atento, ele não percebe. A maioria dos brasileiros não percebe. Agora seria a letra E, mas como eu já disse, as vogais estão em outro vídeo, vamos para a letra F. Letra F, nós não teríamos nenhum problema. Soa perfeitamente como no português. Fá, fe, fi, fo, fu. Fá, fe, fi, fo, fu. Não temos problemas com a F. Vamos para a letra G. A letra G tem diferença, tá? Juntamente com a vogal A, O e U, é como no português. Ga, go, gu. Agora, quando está a letra E junto com a G e a letra I, então vai soar re, ri, tá bom? Tem professores aí de espanhol que eles dizem que a letra G, acompanhado da E e da I, soa como a R do português. Não é exatamente como a R do português. É diferente re-ri de re-ri.
Re, ri, tá? Vai vibrar mais a garganta quando você for falar o som da GE e GI no espanhol. A letra G, ela se complementa com a letra J no espanhol, de uma maneira similar ao que eu tinha explicado sobre a C e a Z, porque se você precisa desse som com todas as vogais, ra, re, ri, ro, ru, primeiramente você vai colocar a J com a G com a E, a G com a I, a J com a O e a J com a U, para você obter esse som ou essa sequência de sons ra, re, ri, ro, ru. Por quê? Porque com J, E, no espanhol não existe palavras e tampouco com a J, I. Somente palavras que vêm de outros idiomas e são colocados no espanhol, tá? Como nomes e tudo mais. Mas para você ter essa sequência, você vai ter que colocar aqui, ó, J-A, G-E, G-I, J-O, J-U, ra, re, ri, ro, ru. E se fosse colocar aqui o som da R, que os professores normalmente dizem, ficaria diferente. Ficaria ha, re, ri, ro, ru. Olha a diferença. Ha, re, ri, ro, ru de ha, re, ri, ro, ru. No espanhol, o som da J e o som da G, acompanhado da letra E e da letra I, vai fazer vibrar mais a garganta. Tá bom? A letra H no espanhol não tem som. Essa letra em espanhol se chama H, e ela não modifica o som de nenhuma vogal, tá? Por exemplo, no começo de uma palavra, esse verbo aqui é o verbo hacer, que é o verbo fazer do espanhol. A H está aí, mas não modifica em nada, tá? Eu hago, tu haces, él hace, nosotros hacemos. A H está aí, ela não faz nada, nenhuma diferença. E a H pode estar no meio de uma palavra. Por exemplo, agora, em espanhol, se diz ahora, ahora. A H está aqui, ela não modifica em nada. No português, nós sabemos que se a H estiver sozinha, junto com a vogal, ela não soa. Né? Ela vai soar quando ela estiver junto com a N, com a L, né? O nha, nhe, nho, nhu, o lha, lhe, li, lho, lhu, né? Mas no espanhol, a H, que se chama H, não vale nada. O som, ela não produz som nenhum. Dela não sai som nenhum. Depois vem a letra I, que nós já vimos lá no vídeo com as vogais. E depois a letra J, que praticamente nós já comentamos aqui com a letra G. J seria junto com a, O, U, e se pronuncia ra, ro, ru. E com a letra E, se você vê a letra J com a letra E e com a letra I, você vai fazer soar re, ri. Mas dificilmente você vai encontrar uma palavra no espanhol contendo essa combinação J-E, J-I. Serão praticamente palavras que vêm de outros idiomas. Mas se você encontrar, faça soar re, ri. Tudo bem? Depois, letra K. A letra K praticamente não se usa no espanhol, mas se você encontrar alguma palavra aí dentro de um texto em espanhol, faça ela soar como a C de casa, né? K, que, co, cu. Vai ser um nome estrangeiro, provavelmente, que você vai encontrar ali, uma palavra estrangeira. Por exemplo, quilo vai soar ki. Tudo bem? Próxima. Letra L. A letra L, quando ela vem antes das vogais, vai soar como no português. Lá, le, li, lo, lu. O problema é quando ela vem depois da vogal. No português nós dizemos ao, eu, il, ou, mas no espanhol a L vai ter que soar diferente. Tá? Al, el, il, ol, ul. O som dela acaba com a língua tocando no céu da boca, em espanhol. Al. Fica aqui, ó. Al, el, il, ol, ul. Isso aqui você vai ter que praticar. Sempre. Muito, tá? Por exemplo, uma palavra que nós usamos muito. Algo. No espanhol se diz algo. O brasileiro ele fala algo. Algo. A L soa U e essa O final também soa U. O brasileiro erra aqui. Sempre quando vai falar em espanhol essa palavra, porque também existe no espanhol e se escreve da mesma maneira, o brasileiro fala algo. E não deve soar assim, é algo. Beleza? A palavra salsa. Ó, salsa. O brasileiro fala salsa.
Em espanhol seria salsa, salsa. Repetimos? Al, el, il, ol, ul. Quando a vogal vem antes da L. Se a vogal vem depois da L, nenhum problema. Lá, lê, li, lo, lo. Tudo bem? A letra M no espanhol, ela funciona praticamente da mesma maneira como a M do português. Antes das vogais, seria ma, me, mi, mo, mu. E depois da vogal, seria am, em, im, om, Porém, você só vai encontrar M depois de vogal no meio das palavras, antes de P e B, como no português. No português, nós temos muitas terminações, palavras que terminam em M, coisa que não acontece no espanhol. As terminações a o tio do português, na maioria das vezes, acaba com N no espanhol. Por exemplo, televisão, é televisión, com N. E essa N tem que soar N, televisión. Tudo bem? Todas as conjugações verbais, lá na terceira pessoa do plural, que nós falamos, compram, cantam, que nós colocamos ali um M, no espanhol vai ser N. N, cantan, compran, tá? E aí nós temos que ter cuidado, porque elas vão ter que soar N. A maioria dos brasileiros, ele sabe que ali está uma N, mas ele fala compram, e deve soar N. Tudo jóia? Aqui estamos com a M. Vamos agora para a letra N, que também, como no português, antes das vogais, seria na, ne, ni, no, nu, e depois seria an, en, in, on, un, tá? Mas deve ser bem pronunciada a N, entendendo que no espanhol vai ter muitas palavras que acabam com a N, coisa que não acontece no português. Muito bem, no espanhol também eles têm essa letra aqui, que é a ñ. Ñ não é a N acentuada. Tem gente que fala, é a N com tiozinho. Não, essa letra se chama ñ em espanhol. E ela está no alfabeto espanhol, tá? Ela, junto com as vogais, formaria o som que nós temos com a NH. Nha, nhê, nhi, nho, nhu. Por exemplo, ó, o nome Espanha, em português nós escrevemos assim, ó, Espanha com NH. Em espanhol, se você escrever o nome do país Espanha, se escreve assim, ó, Espanha com N aqui, tá? Essa é uma letra, tá? É uma curiosidade, é uma letra a mais que tem aí nesse alfabeto. Letra O é uma vogal, nós já vimos lá no vídeo das vogais, e agora nós vamos para a letra P. A letra P de pato, nós não temos nenhum problema. Pá, pepi, popu, acompanhado das vogais, tá? Depois, a letra Q. A letra Q no espanhol se chama letra Q. É estranho esse nome para nós brasileiros, mas no espanhol é a coisa mais normal do mundo. Q, esse é o nome da letra. E ela vai ser usada praticamente como no português. Para ela ser usada, você vai ter que colocar a letra U juntamente e depois outra vogal. Normalmente, no português, nós temos o quá, o que, quo e cu. No espanhol, quando você vai escrever o som quá, então você vai ter que escrever com a C-U-A. Por exemplo, a palavra quando, ou a palavra quadro, ou a palavra quatro, se escreve assim, ó, C-U-A, C-U-A, C-U-A. Somente quando você tiver que fazer esse som que, no espanhol você vai usar a letra Q-U, E, Q-U, I. Lembrando que o nome dela é Q. Vamos agora à letra R. A letra R é onde o brasileiro tem mais dificuldades na hora de falar o espanhol. É a pior letra, é o pesadelo dos brasileiros. Se bem que para muitos, como eles nem percebem que erram no som dessa letra, eles não estão nem aí. Acho que é um pesadelo para os espanhóis entender o brasileiro quando ele usa o som dessa letra. É isso aí. É isso mesmo. Não é um pesadelo para o brasileiro porque ele nem percebe que está errando. É um pesadelo para os espanhóis entenderem o brasileiro quando ele usa o som da R. É isso aí. Como que nós vamos usar a R? Aqui nós vamos ter que praticar, pessoal. Praticar muito. Eu vou explicar para vocês como que é e vocês vão ter que praticar muitas vezes para aprender a pronunciar esse som. A R antes das vogais. Ra, re, ri, ro, ru.
Ra, re, ri, ro, ru. No espanhol, eles têm a R sozinha, que no meio das palavras seria rareriroru, né? Como caro, como paro, parar, né? Rareriroru, quando é só uma R, está no meio da palavra. Quando é no começo é uma R só, como no Brasil. Porém, não vai soar ra, de jeito nenhum. Ra, re, ri, ro, ru, nunca. É ra, re, ri, ro, ru. A língua tem que ficar tremendo no céu da boca. Ra, re, ri, ro, ru. Você vai ter que praticar bastante. Fica um dia inteiro assim, uma semana inteira assim, mas pratique até você conseguir pronunciar. Ra, re, ri, ro, ru. Tudo bem? Quando a R for depois da vogal e ela ficar sozinha, não tiver outra vogal na frente da R, então você vai fazer soar ar, er, ir, or, ur. Ar, er, ir, or, ur. Todos os verbos, quando estão no infinitivo, acabam com R. No português, na maioria das vezes, nem soa o R, né? A gente fala parar, cantar, fazer. O R tá ali, mas não soa. No espanhol, tem que soar sempre, tá? Em alguns países, lá na América Central, eles fazem soar uma L no lugar da R. Eles falam amol, em vez de amor, amol. É estranho, mas tem regiões, em alguns países, que fazem soar a L como a L. Complicado, né? Mas beleza. Vamos ir ao normal. O que a maioria das pessoas que falam espanhol usam. Grava essa sua prática, tá? Grava. Porque tem gente que ouve uma coisa e ele fala, eu vou repetir o que você está falando, e da boca dele sai outra coisa. Então, grava um áudio, escuta e vê onde é que você está errando. A letra R é o pesadelo dos espanhóis quando ouvem um brasileiro falar. É isso aí. Vamos então agora à letra S. Lembrando aqui algo do português, a letra S no português, no começo de uma palavra, faz soar isso aqui, ó, sa, se, si, so, su. Quando a letra S estiver sozinha entre duas vogais, é za, ze, zi, zo, zu, som sonoro da letra Z. Nós, brasileiros, temos dificuldades na hora dos ditados. Quando nós estamos sendo alfabetizados lá na escola, a professora fala palavras com esse som sonoro, za, ze, zi, zo, zu, e nós confundimos, não sabemos se é com Z, se é com S, porque soam igual. No espanhol não existe o som sonoro. Não é za, ze, zi, zo, zu. É sa, se, si, so, su. Da mesma maneira como o S soa no começo de uma palavra, no espanhol, quando o S estiver sozinho no meio de duas vogais, vai soar sa, se, si, so, su. A palavra casa, em português e em espanhol, se escrevem da mesma maneira. C-A-S-A. No português soa casa, no espanhol soa caça. Caça, tá? Caça. E aí você deve estar se perguntando, e as duas S's juntas no espanhol, como que vão soar então? Não tem, não existe. Você nunca vai ver uma palavra em espanhol com dois S's juntos. Não tem, tá bom? O verbo passar se escreve em português com dois S's e no espanhol com um S só. E soam igual. Passar, passar. E quando a S estiver depois de uma vogal, ela tem que soar assim, as, es, is, os, us. No espanhol da Espanha, sai quase assoviado, tá? As, es, is, os, us. As, es, is, os, us. No espanhol latino-americano, já vai soar como no português, é um S curtinho. As, es, is, os, us. Espanhol da Espanha, as, es, is, os, us. Quase assoviado. Tudo bem? Depois vamos para a letra T. Com a letra T, nós só vamos ter problema com a TI. E com a TE, quando esse E soar I. Os brasileiros dizem, na maioria dos casos, tá? Tem gente no Nordeste, gente no Sul, extremo Sul do país, que vai dizer ti. Mas a maioria dos brasileiros dizem ta, te, ti, totu, ti. Se você falar ti para um espanhol, ele vai entender isso aqui, ó. C-H-I, ti.
porque para eles o CH vogal é cha, che, chi, cho, chu. Chi. CHI no espanhol. Então, quando você for falar a letra TI no espanhol, tem que soar ti. Ta, te, ti, tá? Isso aqui, por exemplo, ó, tio. Meu tio, que é irmão do meu pai. Meu tio. Se você falar tio em espanhol, eles vão entender isso aqui, ó. C-H-I-U. E no português seria T-I-O. Então tem que ter cuidado, tá? Tanto com a vogal quanto com a T. Se diz tio em espanhol. Tio, mi tio, el hermano de mi padre. Mi tio, e não tio. Tio é diferente de tio no ouvido de uma pessoa que fala espanhol. No restante tá tudo ok, tá? Ta, te, ti, to, tu em português. Em espanhol, ta, te, ti, to, tu. E cuidem quando tiver uma TE no espanhol, e essa E for átona, normalmente os brasileiros fazem soar TI e falam ti. Um exemplo, essa palavra aqui, ó, ponte, acaba com TE, e nós no português fazemos essa E soar I, ti, ponte, e aí a letra T soa T em vez de T. O correto deveria ser ponte, e nós falamos ponte. Tá errado no português brasileiro? Não, isso é normal. Mas no espanhol não pode acontecer, porque vai soar diferente. No espanhol, essa palavra se diz puente, puente, e o brasileiro, normalmente, ele fala puente, puente. O espanhol não vai entender essa palavra que você falou, puente, porque no ouvido de um espanhol vai entrar C-H-I. Então, você vai ter que pronunciar bem, puente. Puente. Tá aí então a letra T. Muito bem, vamos ver agora a W em espanhol. Ela se chama W. Né? Já dá para entender por quê, né? Que a V em espanhol se chama V, e agora essa W. Ou seja, duas vezes a nossa V. Eu explico dessa maneira para que você memorize de maneira mais fácil, tá? O nome da V é V e o nome da W é V. Tudo bem? Em alguns lugares ela é chamada de doble B também, mas na maioria das vezes assim, W. Ela é considerada uma letra estrangeira. Você vai encontrar essa letra no espanhol, em textos em espanhol, mas em palavras que vieram de outros idiomas e foram incorporados ao espanhol, como por exemplo whisky ou western. Existem algumas palavras, mas não é normal você ver em textos essa letra, tá? Eu estou explicando ela para vocês, para não falhar nenhuma das letras aí do alfabeto, tudo bem? A letra X em espanhol se chama X, assim se chama a letra, X. E ela pode soar como uma S, né? Quando ela estiver no começo de uma palavra, não é normal. Se você pegar um dicionário de sinônimos em espanhol, que começa com X, você vai encontrar pouquíssimas. Vamos colocar aqui um exemplo. Xenófobo se escreve com X em espanhol, mas soa como se fosse uma S. Xenófobo, assim soa em espanhol. Quando a X estiver antes de uma consoante, então ela pode soar CS, por exemplo aqui, explicación, tá? Ela pode soar também como uma S. A maioria dos espanhóis, quando eles vão falar táxi, que se escreve com X, eles falam taxi. Eles falam desse jeito aqui, tá? Uma curiosidade a respeito da letra X, que é a X do espanhol, é que em alguns lugares, né, no México, no sul dos Estados Unidos, a letra X, ela pode soar como uma J do espanhol, tá? Por exemplo, o nome do país, México, deveria ser escrito sempre com X, México, mas muitos mexicanos eles dizem México. Alguns escrevem com J, mas o correto deveria ser X. Também um dos estados dos Estados Unidos, Texas, escreve com X, mas muitas pessoas dizem Texas. Se escreve com X, mas essa X soa J do espanhol.
Ah, mas eu já vi escrito com J, terras. Sim, sim, algumas pessoas escrevem, mas a maneira correta seria com a X, com a X do espanhol. Tudo bem? Olha só, México soaria México, mas é uma X. E Texas soaria Texas, mas escreve com a X. Mas você nunca pode fazer uma X ou uma X soar chá, xe, xi, xoxu, como um CH do português ou como um dos sons que nós temos do X no português. Chá, xe, xi, xoxu, nunca, tá? Em espanhol, esse som, chá, xe, xi, xoxu, ó, na Espanha mesmo não existe. Na Argentina e no Uruguai, eles fazem as duas L's ou a Y, quando ela tem a função de consoante, soar chá, xe, xi, xoxu. Por exemplo, se na Espanha alguém fala essa frase aqui, é um exagero, tá? Só para colocar um monte de palavras com esse som, LLY. Olha só, ela gosta de ir para a praia com um colar no pescoço e gosta de comer frango. Olha só, em espanhol da Espanha, como seria? A ella le gusta ir a la playa con un collar en el cuello y le gusta comer pollo. Agora, como seria na Argentina ou no Uruguai? Olha só. A ella le gusta ir a la playa con un collar en el cuello y le gusta comer pollo. Esse som chá, xe, xi, xoxu, seria usado na LL ou na Y com função de consoante, mas lá nesses dois países. Em outros países que falam espanhol, o som chá, xe, xi, xoxu não existe, tá? Então, nem pense quando você encontrar um X, uma X em uma palavra, fazer soar assim. Não tem. Agora, a letra Y. A letra Y é chamada de Y no espanhol. E ela pode ser utilizada como uma vogal, no final de palavras, como, por exemplo, rei, se escreve assim. Ela pode ser utilizada como uma conjunção, onde você vai conectar uma palavra com a outra, como no português nós usamos a E, né? João e Maria. No espanhol, essa conjunção é a Y, tá? Seria Juan e Maria. Em alguns casos, você vai ver que a conjunção Y é substituída pela letra E, igual no português. Tem até brasileiros que, quando leem textos em espanhol e encontram ali uma letra E como conjunção, ele fala, ó, tem um erro aqui, colocaram a conjunção do português aqui. Não, veja bem. Quando o segundo nome ou a segunda palavra a ser conectada por essa conjunção começa com a letra I, e essa I é tônica, então você não pode fazer o som I. Você deveria substituir essa Y por uma E. Vamos colocar aqui um exemplo, tá? O nome da pessoa é Isa, tá? Nós vamos falar sobre o João e a Isa. Em espanhol ficaria assim, João e Isa. Tem a E aqui no lugar da I grega, tá? Porque senão ficaria João e Isa, eles não aceitam esses dois sons juntos, I. É uma confusão para eles. Então eles substituem, tiram o Y, que é a I grega, e colocam uma E. Então não é um erro, tá bom? Brasileiros, não é um erro. É uma substituição para conectar com um nome que começa com a letra I, e essa I é a sílaba tônica. Tudo bem? Essa é só uma curiosidade a respeito dessa letra aí. E por último, a letra Z. Nós já falamos um pouquinho dela lá na letra C de casa, né, que ela complementa a C. A letra Z se usa depois das vogais com esse som aqui na Espanha, ó. Ath, ith, ith, oth, uth, tá? Ath, ith, ith, oth, uth. Na Espanha, língua entre os dentes. Nos outros países que falam espanhol normal, como se fosse uma S, as, es, is, os, us. Mas para você colocar uma Z antes de uma vogal, então você só poderia colocar com a com a O e com a U. E soaria tha, tho, thu. Tha, tho, thu. Não vai ter palavras no espanhol que tenham a ZE, ZI. Se você encontrar em um texto espanhol, são palavras que vieram de outros idiomas, tá? No espanhol, não tem. Então, como que eu vou fazer soar essa sequência de Z vogal, tha, thi, thi, tho, thu? Nós vamos precisar da ajuda da letra C de casa aqui. Seria ZA, CE,
C-I-Z-O e Z-U. Tha, the, thi, tho, thu. Se você tiver mais dúvidas, volta lá no vídeo, na letra C de casa, e você vai entender exatamente como é, tá? No espanhol, eles usam bastante o encontro das duas L's, que na Espanha soaria como a nossa LH, lha, lhe, li, lho, lhu. Em alguns lugares, ya, ye, yi, yo, yu. Na Argentina e no Uruguai, xa, xe, xi, xo, xu. Muito bem, eu vou dizer para você o nome de cada letra também, para você poder se referir a elas em espanhol, quando estiver falando espanhol, tá bom? A letra A se chama A, a letra B se chama B, tá? Bilabial, B. A letra C, na Espanha, como eles pronunciam diferente, ela se chama a letra C, língua entre os dentes, C. No restante dos outros países que falam espanhol, é C, como no português, letra C. A letra D se chama D, normal, como no português. Depois vem a letra E, no português nós chamamos ela de E aberta, tá? Mas no espanhol é letra E, fechada, E, tá bom? O nome da letra F soa diferente no espanhol, porque é E, F, E. Se diria Efe, Efe, e não F, como nós dizemos, tá? Vocês notam a diferença? Né? Letra F. No espanhol, Efe, E. Tudo bem? Depois a letra G, no espanhol se chama G. A letra H, no espanhol se chama H. H. A letra I se chama I, igual como no português. A letra J se chama Jota. Jota. Não é Ro, é Ro. Não tem o som O em espanhol. Eu já expliquei isso lá no vídeo das vogais, tá? Jota. É assim que se chama. Depois a letra K, como no português, se chama K. Depois a letra L vai acontecer como na F. Você deve pronunciar as duas E's fechadas. Ele. Letra L, não L, como falamos no português. Ele. Tudo bem? Letra M, a mesma coisa. Nós dizemos M, M, e deve ser M, M, E. Letra N, mesma coisa. N, N, E. N. E depois essa letra aqui, que só tem no espanhol, que se chama ñ, e ela tem a função do nosso NH junto com as vogais, vai soar nha, nhe, nhi, nho, nhu. Se chama ñ. A letra O no espanhol se chama O, ela não tem o som aberto, O, não, é sempre fechado. O, letra O. Depois a letra P, que também soa como no português, letra P. Essa aqui, que é a nossa Q, em espanhol se chama Q. É estranho, mas esse é o nome dela. Q. E ninguém pensa o que você está pensando em espanhol, porque não tem nada a ver, tá? O ânus é chamado de outro nome aqui, é culo, não cu, tá bom? Então, ninguém, quando você falar Q, o nome da letra Q, ninguém vai pensar o que você pensou agora, tá? A letra R, ela se chama R, R. Em alguns países, eles fazem distinção entre a R e R, porque a letra R, quando ela está entre duas vogais, uma R só, nós tem o som de rareriroru, então eles chamam ela de R, mas não tem porquê, tá? O nome dela é R e acabou, R. A letra S, nós dizemos diferente também, falamos E e I, né? S, agora em espanhol é E, esse, letra S, beleza? Essa é a letra T, que também tem o mesmo nome em português, T. Essa aqui é a letra U, mesmo som em português, não muda nada, U. Essa é a letra UB, tá? Se chama assim, UB, e soa como a B de bola, som bilabial, babebibobu. Não se soa fricativa nunca. Isso não. Babebibobu. Se chama UB. Olha só o nome dela, já tem aqui, ó, B, UB. Depois a UB doble, né? UB doble, que é a V dupla, né? UB doble. Essa é a X, 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 X.
Essa aqui é a Y, a nossa Y, Y. E essa, que é a Z, no espanhol se chama theta. Na Espanha, língua entre os dentes, theta. E nos outros países, normal, o som da C, né? Zeta. Essa é a zeta. Espanha, theta. Tá bom? Esses são os nomes de todas as letras do alfabeto em espanhol e é assim que se pronuncia todas elas, tá? Se você utilizar essa base para falar o espanhol, você vai ser compreendido, tá? Não vai ter mal entendido nenhum e o teu espanhol vai melhorar muito, tá? O correto deveria ser, antes de aprender qualquer palavra em espanhol, aprender como é que se pronuncia as letras. E aí, meu amigo, não tem como errar, tá bom? Tudo de bom para vocês, eu espero que o espanhol de vocês melhore. E se você tiver qualquer dúvida, reveja esse vídeo ou veja outros vídeos do canal. Um abraço, se cuidem!